Então vamos lá, a gente trabalhar aqui com, com o nossa segunda videoaula, né, dessa sequência de videoaulas voltada para o nono ano. Medidas ou segmentos incomensuráveis. O que são medidas ou segmentos incomensuráveis? Novamente, mensuráveis seria algo que se pode medir, esse com seria uma atitude, alguma coisa do tipo, e esse in seria não. Ou seja, se você der de cara com uma figura, com um segmento, e ele não tiver subdividido, com aqueles usinhos que a gente estava trabalhando agora, ele vai ser uma medida incomensurável. Ou seja, de cara você não sabe quanto vale aquele valor. Você vai ter que aplicar uma relação matemática ou uma fórmula. Para a gente entender essa questão de medidas incomensuráveis, vamos analisar o Teorema de Pitágoras. Ferrou. O que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é um teorema que trabalha em cima de triângulos. Por exemplo, dê uma olhada nesse nosso triângulo que tem lados A, B e C aqui. Eu não dei medida nenhuma para eles. Tem como eu fazer uma medida para eles? De primeiro momento, não. Porque, por exemplo, eu poderia dividir assim, ó. Aí sim eu teria medidas. Mas só que a figura não foi dada desse jeito. Ela foi dada assim, lisa. Então nós vamos ter que desenvolver uma relação. Mas calma, não se assusta. Antes de a gente analisar nosso triângulo, vamos analisar essa relação de igualdade entre o 25, o 16 e o 9. 25, o 16 e o 9. Pare para pensar um pouco, se quiser dar um pause nesse vídeo, e tente ver isso daqui como uma sentença matemática. Como uma sentença matemática, que 25 é igual a 16 mais 9. Você tem que raciocinar em cima disso. Para pensar. Que relação ou que verdade nós temos aqui? O que vier na sua cabeça é válido, porque, observa, 25 realmente é igual a 16 mais 9. Ok, mas que tipo de relação nós podemos tirar daqui para que sirva, por exemplo, para qualquer figura que tenha 3 medidas, que nesse caso vai ser o nosso triângulo? Vamos parar para pensar. Se eu pegar, por exemplo, o 25, eu posso elevar um número ao quadrado que resulta em 25. Que número seria esse? Seria o próprio 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Só que se eu peguei o 5 e elevei ao quadrado, eu vou fazer isso daqui com 16 e com 9. Qual é o número que gera 16? Um número elevado ao quadrado que gera 16. Seria o 4. 4 ao quadrado é 16. Qual seria o número ao quadrado que geraria o 9? Seria o 3. 3 ao quadrado seria 9. Continua verdadeira essa relação? Continua, porque a gente só fez transformá-lo. Se a gente voltar, vai dar a mesma coisa. Mas observe o seguinte. Provavelmente, a gente acabou de descobrir nessa relação quais são as medidas do nosso triângulo. Observe só. 5 é a maior medida. 4 é uma medida maior que o 3. Dê uma olhada aqui. Se você fosse observar esse nosso triângulo retângulo, que é que tem um ângulo de 90 graus. Se você fosse observá-lo, qual seria a medida que representaria, que poderia ser representado pelo número 5? Você vai concordar comigo que seria a maior. Qual é a maior? Seria o nosso A, ou seja, aqui é 5. Se você fosse colocar uma classificação para o 4 e para o 3, quais letras representariam o 4 e o 3? Você vai concordar comigo que, visivelmente, o C poderia ser representado pelo 3 e o B poderia representar o 4. Isso daqui é uma relação para essa situação. Vamos ver agora se isso é verdade. Vamos analisar, vamos fazer a volta. Ele disse que o nosso A, que é o 5, vai ser elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, A elevado ao quadrado. E como é que eu representaria esses outros valores? B ao quadrado mais C ao quadrado. Deixa eu editar direitinho isso aqui. Bom, mais C ao quadrado. Potenciação básica aqui. Se você não lembra de potenciação, dá uma revisada nesse conteúdo, tá bom? Então, essa relação aqui, ela é válida para essa relação que nós apresentamos aqui em cima? Sim. E foi isso que Pitágoras descobriu. Que se você pegar o lado maior de um triângulo retângulo, elevar ao quadrado, nesse caso a gente está representando pela letrinha A, né? E você pegar os outros lados do triângulo e elevar ao quadrado mais somando, você tem uma igualdade válida. Você vai ter aqui, por exemplo,
5 ao quadrado, eu sei que nós já fizemos, mas nós vamos comprovar, é igual a, quanto vale o b? Vale 4. 4 ao quadrado, mais o c, que é o 3. 3 ao quadrado. Representando isso, nós vamos ter 5 ao quadrado é igual a 25, 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. 25 é igual a 16 mais 9, é igual a 25. Tá, nós acabamos de comprovar o Teorema de Pitágoras. O que a gente está querendo dizer com isso? Geralmente as questões que envolvem Teorema de Pitágoras não te dão as 3 medidas. Ela vai te dar 2 medidas e vai pedir para te encontrar uma. E nós vamos fazer alguns exemplos, inclusive no nosso livro tem, né? Ele vai te dar 2 medidas no triângulo retângulo e vai pedir para te encontrar uma terceira. Se você souber identificar que o A é o lado maior, que nós chamamos de hipotenusa, faça essa associação, tá? Que o lado maior é a hipotenusa. E que os lados menores, sendo o B e o C, nós vamos chamar de catetos. E você souber identificá-los, você aplica essa fórmula aqui, ó, que nós vamos fazer alguns exemplos já, e descobre o valor que sobrar. No entanto, você vai precisar de alguns pré-requisitos. Você vai precisar, por exemplo, de equação básica, que eu aconselho você a pegar uma videoaula aí na internet para você revisar esse conteúdo. Vamos lá ver como é que nós poderíamos aplicar o Teorema de Pitágoras em alguns exemplos? Vamos pegar aqui, ó. Outros exemplos envolvendo o Teorema de Pitágoras, nós vamos fazer 2. Perceba só um detalhezinho, que nesse nosso triângulo aqui ele está diferente. Por quê? Aqui em cima nós representamos o triângulo retângulo com o nosso ângulo de 90 graus no chão. Aqui, o nosso ângulo de 90 graus está em pé. Não tem problema nenhum isso. É só você saber identificar. E você percebeu que o lado maior sempre está oposto a esse ângulo de 90 graus? É isso que nós vamos estar trabalhando quando estivermos olhando para os triângulos retângulos. Então, fica atenta nisso. Ou fica atento, né? Vamos lá. Nós vimos que a relação é sempre a hipotenusa ao quadrado, nesse caso o lado maior ao quadrado, igual à soma do quadrado dos 2 outros lados que sobraram. Então, nós vamos colocar essa relação bem aqui, ó. Ela vai ficar assim, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, sendo que o a é a hipotenusa, que é o lado maior. O b e o c são os outros. Na verdade, se você decidir escolher o b e o c como valores alternados, não importa. Não vai alterar nada no resultado. O que você precisa ficar atento é a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o lado maior. Vamos aplicar. Olhando para cá para o nosso triângulo da primeira situação, nós estamos querendo descobrir o valor de A. E o A é a nossa hipotenusa, é o nosso lado maior. Nós vamos simplesmente colocá-los na fórmula. Vamos reescrever a fórmula aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Acabei de falar que o B e o C não importa quem você colocar, o resultado vai ser o mesmo. Mas nós vamos colocar o B como um lado maior e o C como o lado menor dos que sobrarem, fora a hipotenusa. Temos o valor da hipotenusa? Nós não temos, é o que a gente quer descobrir. Então, a gente coloca aqui, ó, repete. Igual, o B seria o 8, 8 ao quadrado, mais o C, que seria o 6 que sobrou ali, né? A ao quadrado é igual, 8 ao quadrado é 64. E 6 ao quadrado é igual a 36. Nós vamos pegar agora A ao quadrado igual 64 mais 36 é igual a 100. Você tem duas formas de você analisar a resposta dessa nossa questão aqui. A primeira, o que o A ao quadrado representa? Um número elevado ao quadrado. Coloca na tua cabeça que tu está trabalhando com sentenças matemáticas. O que são sentenças matemáticas? São frases que te ajudam a pensar, só que em números. Se nós fôssemos ler essa frase matemática aqui, ó, da esquerda para a direita, nós estaríamos lendo a seguinte frase. Um número, que eu não sei, elevado ao quadrado é igual a 100. Qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, vai ser igual a 100? Nós temos a resposta. A é igual a 10. Uma outra maneira de você representar isso é utilizando as propriedades das equações básicas. Se de um lado você tem raiz, do outro lado, do igual nesse caso, você vai ter potência. E se de um lado você tem potência, do outro lado você tem raiz. Como nós temos aqui uma potência,
a gente passa esse 2 para o outro lado. Só que quando ele passar para o outro lado, isso daqui é uma revisão aí do nosso 7º e do 8º ano, nós vamos ter o a isolado igual a raiz quadrada de 100. Não é isso que a relação das equações diz? Se de um lado tu tem raiz, do outro lado tu tem potência? Tá aí, ó. E quanto é a raiz quadrada de 100? É igual a 10. Opa! Igual a 10. Chegamos assim no mesmo resultado e aplicamos o teorema de Pitágoras. E aconselho a copiar esse exemplo aqui e tentar resolver sozinho, já vendo aqui a nossa resposta. Mas eu aconselho também você a dar um pause nesse vídeo e tentar resolver o nosso segundo exemplo, tá? Aí depois que você resolver, você vem aqui e assiste a resolução. Obviamente que eu vou resolver agora, né? Mas você pode apertar pause. Vamos lá, utilizando o nosso teorema de Pitágoras. Vamos identificar o nosso lado maior. Quem seria o nosso lado maior? Sempre o lado que tiver oposto ao ângulo de 90 graus. Está aqui o ângulo de 90 graus. O lado oposto a ele é o 15. Então, nós vamos pegar e resolver isso daqui. Vai ficar, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é o nosso a? É o lado maior, que é o 15. Vai ficar 15 ao quadrado igual a b, 1 seria o 12 ao quadrado, mais o c. O c já até foi dado aqui, né, em forma de c mesmo. Agora, nós vamos resolver. 15 ao quadrado é 225. Igual 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é igual a 144. Mais c ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado. C ao quadrado igual a c ao quadrado. E agora nós vamos resolver nossa equação básica. 225 menos 144 igual a c ao quadrado. Por que 225 menos 144? Porque nós passamos o 144 para cá para o outro lado. Ó. Ele estava positivo, ele passou negativo. 225 menos 144, vamos fazer bem aqui no canto, né? 144 vai dar 1, 12 menos 4, 8, e 1 menos 1, ficou 1 aqui agora, 1 menos 1 vai dar 0, 81. Então vai ficar 81 igual a c ao quadrado. Como a gente só quer o c, nós queremos isolar esse valor dessa letra, nós vamos passar esse quadrado por outro lado. De acordo com a regra das potências, se nós temos raiz de um lado, nós passamos para o outro lado do igual como raiz. Se nós temos uma raiz, passamos para o outro lado como potência. Então, isso vai ficar c igual a raiz quadrada de 81. E você está no 8º ano, deve saber que raiz quadrada de 81 é igual a 9. Nós acabamos de encontrar o valor de c, que é 9 aqui. Não é difícil de trabalhar com o teorema de Pitágoras. O detalhe é que você tem que ficar repetindo várias e várias vezes esse tipo de cálculo, treinando mesmo, para você ter a habilidade de saber resolver essa equação, essa relação básica. Tá? Pitágoras foi muito inteligente. Pitágoras foi um filósofo matemático. Né? Ele foi muito inteligente quando percebeu esse comportamento nos triângulos retângulos. E a gente tem que aprender hoje para passar de ano e, se você for fazer alguma área de exatos no futuro, você vai utilizar bastante. Eu já utilizei muito o teorema de Pitágoras, certo? Então, a gente fica aqui nesses exemplos envolvendo Pitágoras, nessa parte dos segmentos incomensuráveis. Esse problema só surgiu porque, visivelmente, não era possível descobrir as medidas dele. A relação que foi dada foi o teorema de Pitágoras, tá? Então, a gente fica por aqui, nessa nossa segunda videoaula. A gente não deixe de acompanhar aí as nossas próximas videoaulas que vão estar saindo, certo? Até a próxima, gente. Tchau!